7 de maio de 2025, quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quarta-feira. Nós vamos refletir nesta manhã a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, versículos do 1b ao 8. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando os Atos dos Apóstolos nesse tempo da Páscoa, e os Atos dos Apóstolos, o próprio nome diz, né? São os atos daqueles que, depois de Cristo, deram continuidade na igreja. Por isso nós acompanhamos os Atos de João, de Pedro. Agora nós percebemos, né, que a igreja vem falar de Filipe, os Atos do apóstolo Filipe. O que acontece? Começou uma perseguição em Jerusalém e a igreja se dispersou. Os cristãos se dispersaram para que não fossem mortos, né? Não fossem perseguidos pelos judeus. O que acontece é que umas pessoas foram e sepultaram Estevão, lembrando que ontem nós acompanhamos como Estevão ele glorificou a Deus, como que ele deu a vida, ele foi apedrejado. Algumas pessoas sepultaram Estevão e Saulo, que testemunhou a morte de Estevão, ele continuava devastando a igreja, prendendo cristãos, denunciando, acusando os cristãos de rebelião, de revolta, né? Enfim. E Filipe, nessa época da dispersão, ele desce para uma cidade da Samaria, e ali ele começa anunciando o evangelho, né? Anunciando o Cristo. Um grande aprendizado para nós deixa esse apóstolo. Meus queridos, em meio a uma perseguição, né? O que eu vou dizer agora, eu falo por mim. Mas suponhamos que a gente está no meio de uma confusão e as pessoas, muita gente está sendo morta. O que a gente faz? A gente foge. E a gente para de fazer o que a gente está fazendo. Filipe, ele dispersa, ele sai daquela região de Jerusalém, ele vai para um território da Samaria, mas ele não para de pregar o evangelho. Olha, eu acho que é o maior exemplo que este discípulo fiel de Cristo nos deixa, de persistência naquilo que vale a pena. Sabe por quê? Porque nós, minha gente, muitas vezes nós insistimos tanto em coisas que nós sabemos que não são para nós, ou que
não valem a pena. E às vezes nas coisas de Deus, que Deus espera de nós uma persistência santa, né, uma insistência, uma perseverança, um dom de constância, às vezes nós deixamos para lá, jogamos para o alto, desistimos. Né? Quantas vezes insistimos naquilo que não é para nós e que não é nosso, ou que não é de Deus, e nas coisas de Deus nós levamos de qualquer maneira. Nós não fazemos o mínimo para sermos fortes e resistentes. Nós vemos a figura de Filipe, um grande exemplo para nós. Exemplo de homem cheio de coragem, de homem que mesmo em meio à perseguição que aconteceu no lugar, ele não para, ele vai para outro lugar e continua a sua missão. Será que nós somos assim? Né? Às vezes bate na porta da gente uma tribulação, a gente já quer parar tudo, parar no meio, né? Desistir e jogar tudo pro alto, como eu acabei de falar, né? Então, é um tapa na cara, eu acho, de todos nós, essa leitura de hoje, esse exemplo desse santo homem, Filipe, que ele continua a missão. E é muito interessante que as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. Né? E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Ora, a gente às vezes quer ver a ação de Deus, mas a gente não faz a parte da gente, a gente não oferece uma constância na oração, não oferece uma constância na vivência do Evangelho. Ora, se Filipe não continuasse, não fosse para o território da Samaria, ele não tinha realizado os milagres que ele realizou lá, e ele não tinha conquistado tanta gente para Cristo, evangelizado tanta gente. Às vezes, minha gente, a insistência, a perseverança, o dom da perseverança e da fortaleza para nós, conquista para nós grandes bênçãos e grandes milagres. Por isso, a palavra de hoje vem nos falar assim, olha, sejamos nós também, né, como Filipe, além da insistência, da perseverança, da bravura, também o dom da santidade que é capaz de transformar situações e fazer milagres. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. A gente precisa entender um pouco o que essa palavra de hoje nos ensina e colocar na nossa vida, né? Preste bem atenção no que o padre vai dizer agora. Perceba na sua vida aquilo que é para você. É para você aquilo? É. Então insista, persista e lute por aquilo. Mas reflita bem se é para você, né? Se você não é precipitado, inconveniente. E vá em frente. Vá em frente. Ora, eu tenho certeza que se Felipe não continuasse, muitas pessoas que se encontraram com Jesus e que encontraram vida nova, muitas pessoas teriam se perdido. Minha gente, quando nós desistimos, quando nós cansamos e muitas vezes jogamos tudo para o alto, não é somente nós que colhemos o fruto da nossa falta de fé, mas todos aqueles que estão e dependem espiritualmente de nós. Por detrás de todas as nossas escolhas e por detrás das nossas insistências, tem muita gente que depende da nossa vida espiritual e daquilo que nós fazemos. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Vou falar um pouquinho, vou dar um exemplo, na verdade, na minha vida. Por exemplo, né? Tem muita gente, às vezes até mesmo padres, né, que ficam falando, fica gravando homilia, gravando coisa, bobagem, isso. E eu vou dizer a vocês, já teve gente até que falou, nossa, só tem X visualizações, tem gente que fala, e não sei o quê. Eu vou dizer a vocês, minha gente, é um exemplo na minha vida desse assunto que essa leitura nos leva a refletir.
eu já escutei não somente uma pessoa, mas tantas outras pessoas a dar testemunho de uma reflexão ou outra que ajudou a pessoa na vida dela de maneira concreta, uma situação ou outra. E eu vou dizer a vocês, isto para mim é suficiente. Isso para mim é suficiente. Perceba na sua vida o quanto se faz necessário a sua consistência na fé, a sua persistência na oração. Quanta gente depende do seu sim. Quantas vidas, se tiver uma que dependa e que de fato esteja a se utilizar da sua persistência, já é suficiente para você ter de se manter firme em Deus e na igreja e nos sacramentos e na vida de fé. É suficiente. Uma pessoa é suficiente. Eu digo a vocês, na vida de Filipe, desse testemunho bíblico, né? O texto dos Atos Apóstolos disse que muita gente foi curada. O texto diz que muita gente se encontrou com Jesus por meio de Filipe, porque ele saiu de Jerusalém, ele se dispersou, mas ele continuou a anunciar. Por uma cura que ele realizou, já valeu a pena. Por uma, já valeu a pena o que ele fez, a sua insistência no projeto, nesse projeto nascente que é o cristianismo. Por uma pessoa. É claro que foram mais, que está dizendo que muitos processos, né? Muitas pessoas enfermas foram curadas, não foi só uma, mas por uma já valeu. Pensemos um pouquinho nisso. Minha gente, nós não temos fé somente para nós. Se uma só pessoa se beneficia espiritualmente daquilo que nós fazemos, já basta. Já basta. E eu digo a vocês, voltando ao exemplo que eu dei desse trabalho que a gente faz de evangelização, esse trabalho não é feito para ganhar, para vanglória ou para ganhar status. Esse trabalho não é feito. Faz 5 anos que eu faço esse trabalho. Eu comecei esse trabalho desde que eu era diácono. Faz 5 anos. É claro que depois, um ano depois, houve uma modificação de quem preparava tudo e nós começamos com muito amor numa família de evangelização. Mas uma pessoa que se beneficiou, que se utilizou disso para se aproximar mais de Jesus, já é suficiente. A nossa vida tem que ser assim também. Também tem que ser assim. Que essa palavra de hoje nos ajude, né? Nos ajude a sermos mais cheios de fé, de bravura, de confiança em Deus, né? Vale a pena, minha gente. Deus abençoe vocês, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.